Bem-vindos à aula de Ajax, pessoal. Na aula passada, vocês aprenderam como fazer uma requisição simples via Ajax, aprenderam como requisitar arquivos TXT, arquivos HTML e como trabalhar, inclusive, com arquivos XML. Nesta aula, nós vamos melhorar, refinar esse conhecimento que vocês receberam na aula passada. Por quê? O código que nós fizemos na aula passada, ele não vai funcionar em todos os browsers. Por exemplo, no Internet Explorer, ele não vai funcionar. Por quê? Porque o objeto XML HTTP request ele não é criado desta maneira que nós vimos aqui. Nas versões 5 e 6 do Internet Explorer, nós temos uma outra forma de criar o objeto, que é através do objeto ActiveXObject. Tá? Então, no Internet Explorer, esse nosso objeto Ajax, ele deveria ser criado dessa forma aqui. New ActiveXObject, informando aqui o tipo do objeto que eu quero criar, que é o Microsoft.xml.http. Então, esse objeto aqui é o equivalente ao nosso XML HTTP request aqui que nós estávamos trabalhando na aula passada. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Primeiro passo. Quando vocês estiverem trabalhando com Ajax, em geral, a gente vai criar funções para determinadas ações. Então, eu vou criar uma função aqui agora que seja cross-browser para me retornar um objeto para trabalhar com Ajax. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos tirar esse trecho de código daqui. Então, eu vou deixar aqui só a nossa chamadinha. Null. E vamos criar uma função aqui embaixo exatamente para isso. Que vai ser a nossa função inicia Ajax. Então, essa função, primeiro passo dela, eu vou definir aqui o nosso objeto Ajax. Né? E aqui eu vou verificar primeiro se nós temos aquele objeto XML HTTP request. Então, window.xml HTTP request. Nós vamos verificar se esse objeto existe no nosso browser. Se existir, eu vou criar o nosso objeto Ajax aqui exatamente daquela forma que nós havíamos criado. Então, deixa eu colocar aqui. New XML HTTP request. O próximo passo agora é verificar se nós temos esse objeto aqui, ActiveXObject. Então, else, vamos verificar aqui, né, se existe, na verdade, else if, se existe aqui esse objeto, window.ActiveXObject. Se existir esse objeto, aí sim nós vamos criar o objeto do Windows aqui dentro. Então tá aí. E aí no final a gente retorna o nosso objeto Ajax. Agora nós temos ainda mais um detalhe. Né? Nas versões mais recentes do Internet Explorer, a Microsoft criou um outro objeto ainda. Né? Então, eu preciso fazer essa verificação aqui dentro, antes de mais nada. Então, eu vou verificar aqui. Primeiro, eu vou tentar recuperar o objeto mais novo. Se eu não conseguir, né, aí sim eu tento recuperar esse objeto mais antigo. Então, vamos deixar o objeto mais antigo aqui dentro da nossa captura de exceção. E aqui em cima, nós vamos colocar o objeto mais novo, que é o vamos lá, MSXML2, MSXML2.xml HTTP.
Então, aqui nós estamos começando a criar uma função que vai funcionar em qualquer browser, né? Para a gente recuperar aqui o nosso objeto XML HTTP request. Tá? Então, vamos lá. Essa função já foi criada. Eu vou chamar essa função aqui em cima agora. Vou diminuir um pouquinho o nosso código aqui para a gente ver. Então, tá aí. E agora vamos fazer uma função genérica para fazer a requisição, né? Porque nós montamos essa requisição toda aqui dentro do onClick, olha só, aqui dentro do manipulador de eventos do botão. Então, eu preciso que essa função, que vai fazer essa requisição, ela seja uma função genérica, né? Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou remover tudo isso daqui de dentro, né? E vamos criar uma outra função aqui, function requisitar URL. Então, a gente vai passar uma URL, né, um endereço de um arquivo, alguma coisa assim, para essa função que vai efetivamente processar essa requisição. Então, nós vamos iniciar o nosso Ajax, né? Vamos verificar aqui o status da nossa requisição. Aqui nós vamos passar o endereço do arquivo, ou o caminho que nós queremos fazer a requisição. Vou passar aqui a nossa URL. E, por fim, nós temos aqui uma função, na verdade, que provavelmente vai ser a função que mais a gente vai alterar, que é a que vai apresentar a informação. Ou seja, dependendo do caso, a gente vai modificar o código de apresentação da nossa requisição. Então, eu vou pegar esse trecho de código aqui. Na verdade, isso aqui complementa esse trecho de código, que é exatamente onde nós vamos apresentar a informação. Então, o meu código de requisição só precisa ter isso aqui, né? E vamos criar uma outra função aqui, function mostrar, né? E nessa função, a gente coloca ali o código que apresenta a nossa requisição. Claro que esse código que apresenta a nossa requisição, né, ele vai precisar aqui da nossa requisição Ajax. Ou seja, o nosso objeto Ajax. Então, vou colocar aqui o nosso objeto Ajax, né, como parâmetro e vou chamar essa função aqui dentro de requisitar, passando aqui o nosso objeto Ajax. Então, pronto, pessoal, a gente começou aqui a construir uma pequena biblioteca para trabalhar com Ajax. Existem várias bibliotecas robustas aí na internet, por exemplo, jQuery, que auxilia você a estar trabalhando com Ajax. Então, como é que a gente vai chamar agora essa requisição aqui no nosso manipulador de eventos do botão? Basta agora chamar essa função aqui, requisitar URL. Então, tá aí. Requisitar URL, passando aqui o endereço daquele arquivo que nós estamos trabalhando ali, né, que é o nosso arquivo.txt, que está dentro de Ajax, arquivo.txt. Ou, no nosso caso aqui, arquivo.xml, que era o arquivo que a gente estava trabalhando ali. Vamos ver se continua funcionando. Continua funcionando. Então, a nossa biblioteca, né, começou a ser montada, está funcionando. E vamos partir continuar a nossa aula a partir daqui agora. Então, agora que nós construímos essa nossa biblioteca, vamos agora dar um próximo passo. Em geral, quando o usuário ele clica em um botão, né, pode ser que essa requisição ela demore para ser executada, né? Quando isso acontece, e isso aí acontece dependendo da banda de rede que a pessoa está acessando, dependendo do tamanho do arquivo que a pessoa está acessando, tudo isso pode influenciar no tempo de resposta do servidor. Mas quando o usuário clica, ele espera que alguma coisa aconteça. Então, é uma boa prática de programação, principalmente quando você está utilizando aí, Ajax, você apresentar para o usuário
uma imagenzinha que indica que alguma coisa está acontecendo. Então, vocês não precisam criar uma imagem, né? Vocês podem entrar aqui nesse site ajaxload.info para gerar o ícone que vai representar aí para o internauta que alguma coisa está acontecendo. Nós temos aqui alguns ícones que vocês podem simplesmente selecionar um desses, né? E salvar aí na máquina de vocês. Então, temos várias opções. Eu salvei aqui na minha máquina esse daqui, para apresentar para o usuário que alguma coisa está acontecendo. Então, vamos agora implementar no nosso script, né, exatamente essa ocorrência. Quando nós fizermos uma requisição, nós vamos apresentar aqui para o internauta esse ícone, esse GIF animado, e assim que a requisição chegar, a gente mostra para o usuário aí o resultado da requisição. Para a gente ganhar tempo, né, eu já criei aqui a função que faz exatamente essa operação. Né? Essa função, ela simplesmente recebe aqui um container, ou seja, o lugar onde eu quero incluir essa imagem quando ela tiver que ser apresentada. Né? E aí eu vou remover todos os elementos dentro daquele container, que pode ser a nossa div, inclusive. E depois de remover tudo, eu coloco uma imagem, que é exatamente aquela imagem apresentando o GIF animado. Dentro da nossa função de requisição, eu vou colocar aqui uma chamada a essa função. Então, vamos lá, na função de requisição, né, vamos colocar aqui... Vamos colocar logo aqui quando a gente abre o nosso objeto Ajax, carregando, né? E eu vou colocar essa imagem carregando aqui dentro da nossa div de resposta. É exatamente aqui que eu quero colocar. E nós podemos também, na hora de mostrar o resultado da nossa requisição, antes de apresentar o resultado, a gente poderia também aqui remover, né, todos os elementos filhos ali da nossa div. Porque, afinal, aqui na hora que a gente fez a requisição, a gente colocou o nosso ícone GIF animado ali. Vamos ver sem a gente remover, como é que está ficando. Então colocamos aqui o GIF animado e logo em seguida já apareceu aqui o resultado da nossa requisição. Então, se eu remover todos os elementos antes de colocar o resultado, a gente vai ter... sim, a referência precisa ser correta, né? Então, se nós colocamos R aqui para representar a nossa div, tem que ser R aqui também. Então, vamos ver aqui o resultado. Pronto. Então, a nossa requisição ela é tão rápida, né, que vocês veem aqui que o ícone ele simplesmente pisca, né? Quando ele demora um pouquinho, ele simplesmente pisca. É muito rápido a nossa requisição. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos mudar um pouquinho essa requisição para fazer uma requisição agora a uma página externa. Então, nós temos aqui uma página de consulta de CEPs, né, que está fora aqui está em um outro servidor externo aqui, e vamos tentar fazer uma requisição a essa página. Então, eu vou passar aqui o endereço dessa requisição. Então, está aí. E vamos apresentar aqui essa requisição na nossa função de mostrar. Eu vou simplesmente pegar esta requisição e apresentar aqui em um alerta. Vamos ver o que vai acontecer. Então, tá aí. Tá demorando um bocado e não houve resposta nenhuma. Por quê? Então, esse é um ponto importante do Ajax. Ajax, pessoal, ele é uma... Assim, a gente está utilizando aqui Ajax, utilizando junto com JavaScript. Na verdade, Ajax é JavaScript. E JavaScript tem algumas restrições de segurança, né,
que dizem o seguinte: a gente não pode acessar nenhuma página, nada que esteja fora do domínio dessa página aqui onde está rodando o nosso JavaScript. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma página aqui dentro da minha máquina que está tentando acessar uma outra página fora do domínio dessa página, ou seja, em um outro servidor, em uma outra URL, né? E tentando fazer uma requisição nessa outra página, né? Então, a sandbox do JavaScript, que é a área, a VM, a área onde o JavaScript está rodando, ela bloqueia esse tipo de acesso. Então, nós não vamos conseguir acessar nenhuma página fora, né, da máquina aqui, do servidor onde nós estamos rodando esse JavaScript. Agora, existem algumas técnicas para contornar esse tipo de situação, né? Uma das técnicas é você criar, né, localmente, utilizando páginas dinâmicas, por exemplo, um ASP, um JSP, né, um PHP, criar um aplicativo que faça essa requisição ao servidor remoto. Então, a gente poderia aqui criar uma página JSP, ou um PHP, ou um ASP, que acessasse essa página remota e trouxesse essa informação para a gente aqui no nosso servidor. Aí sim eu conseguiria acessar, se ela estivesse local, né? Uma outra alternativa é trabalhar com proxy, né? Se um proxy ele for instalado no servidor web, todas as chamadas ao serviço elas podem ser feitas por meio do proxy. E aí ele vai distribuir essas requisições de acordo com a URL que a gente precisar. Tá bom? Não é o objetivo nosso aqui se aprofundar muito nessas questões de Ajax. Tá? Não é o nosso objetivo aqui do curso. Então, se vocês quiserem se aprofundar, é melhor comprar um livro específico de Ajax ou trabalhar com uma biblioteca, por exemplo, uma jQuery, uma Prototype, um Dojo, que são bibliotecas que você pode estar utilizando para fazer essas requisições Ajax, inclusive em servidores diferentes. Tá? Então, para resolver essa situação, eu fiz aqui uma JSP, né, dentro aqui do meu servidor web, e essa JSP ela faz exatamente a chamada a esse outro endereço aqui, a essa mesma URL, né, passando aqui como parâmetro o CEP que nós queremos consultar. E eu fiz aqui agora um Ajax, então tem aqui, eu coloquei esses arquivos aqui dentro do meu servidor, coloquei a nossa JSP e o nosso HTML, e coloquei ali dentro desse servidor esse JavaScript aqui. Então, esse JavaScript está fazendo uma requisição ao nosso servidor, ele está rodando dentro aqui do servidor, vejam aqui, ó, localhost 8082, né, que vai acessar essa outra página que está dentro também da mesma URL, localhost 8082, só que em páginas diferentes. Uma é a cep.jsp e o meu Ajax está rodando aqui em ajax.html. Então, quando nós fizermos uma requisição a esse endereço, que está rodando dentro da mesma URL, a gente vai conseguir ter a resposta desse servidor. Então, eu vou colocar aqui 70.294.070, um CEP. E vamos clicar aqui. Então, ele está fazendo a requisição, né? Essa página ela está chamando aquela outra página que trouxe a resposta para a gente e apresentou aqui embaixo esta resposta. Tá? Então, esse aqui é um uso muito comum que mostra aí, o poder do Ajax aí nas nossas aplicações web. Por fim, pessoal, eu gostaria de lembrar vocês que sempre que vocês estiverem trabalhando com Ajax, é importante vocês cuidarem da acessibilidade das páginas de vocês. Lembrem-se que o internauta ele pode desabilitar o Ajax da máquina dele. Aliás, o JavaScript da máquina dele. Da mesma forma que ele pode remover o CSS da máquina. Então, o nosso conteúdo ele deve estar sempre acessível. O que significa estar acessível? Né?
independente de termos Ajax ou não, de termos JavaScript ou não na máquina, o conteúdo deve ser acessível. A gente não deve comprometer o acesso ao conteúdo. Então, eu vou mostrar aqui uma estratégia de como é que a gente pode fazer com que uma requisição seja feita no servidor, mesmo se a pessoa não tiver o Ajax. Então, nós temos aqui o nosso botão, e eu vou colocar aqui nesse botão, né, o endereço daquele arquivo nosso, o ajax.arquivo.txt, arquivo.txt, certo? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou usar agora uma outra estratégia para fazer essa requisição Ajax, né? Então, nós estamos recebendo aqui a URL, eu estava passando a URL aqui diretamente dentro da função, e nós podemos fazer aqui uma outra coisa. Vocês devem se lembrar que, aí, quem assistiu o curso inteiro, que quando nós atribuímos aqui um manipulador de eventos a um elemento do nosso HTML, eu posso acessar esse elemento através da palavra-chave this. Então, this.href vai trazer para mim o endereço desse arquivo ali. This.href. Então, nós poderíamos fazer a requisição passando aqui o endereço que está dentro ali daquele arquivo. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Tá aí, conteúdo do arquivo txt. E mesmo se o internauta desabilitar o JavaScript, ele ainda assim vai conseguir ver o arquivo. Vamos ver aqui um exemplo prático. Vou aqui em ferramentas, opções, conteúdo, não vou permitir JavaScript, né? Então, qualquer usuário ele pode fazer isso daqui, ou eventualmente o browser do usuário pode não ter suporte a JavaScript. Então, vamos ver aqui o efeito agora. Quando eu clicar aqui, ele me levou para o arquivo txt. Por quê? Esse é o comportamento padrão do nosso HTML. Então, tá aí. Agora, se por um acaso a pessoa tiver acesso ao JavaScript, então em conteúdo ele permitir JavaScript, ele passa a executar o nosso Ajax. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de Ajax, né? E espero ver vocês aí trabalhando aí com Ajax nas páginas HTML que vocês vierem a criar. Então tá aí. Até a próxima aula, pessoal.